pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu. E você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Não se desespere, confie. Aleluia! Aleluia! Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar, meu irmão. Vai passar, vai passar. Não se desespere, vai passar. Paz do Senhor, irmãos. Que Deus seja glorificado na sua vida, no seu coração. Que Deus possa te dar
a alegria de ouvir a sua palavra, aquilo que ele tem para os nossos corações. É sempre bom a gente compartilhar na palavra de Deus, das coisas que Jesus fez por nós. As lutas dos dias atuais, elas são marcadas de várias maneiras. E nesta noite eu quero conversar um pouco com os irmãos aqui a respeito da obra de Jesus, daquilo que ele veio fazer aqui na terra. Jesus ficou aqui entre os humanos, vivendo como uma pessoa humana, teve a sua fase infantil, a sua fase de pré-adolescente, de adolescente, de jovem, e dentro da cultura judaica ele atinge a idade adulta, mas ele só vai iniciar a obra que ele veio fazer aos 30 anos. E Jesus, então, veio ao mundo para realizar a obra da salvação da alma do ser humano. Ele realizou grandes milagres, deixou-nos grandes ensinamentos, mas o motivo principal da sua encarnação foi morrer na cruz do Calvário. Jesus trabalhou durante toda a sua vida, mas o maior trabalho dele foi que o que realizou não foi na carpintaria, inicialmente junto com seu pai, depois sem a presença do pai adotivo, é evidente. Nem o milagre da festa de Caná da Galileia, quando ele transformou a água em vinho, isso não foi o seu maior trabalho. Não foi curar os cegos, os surdos, dar voz ao mudo, nem tampouco ressuscitar os mortos. Seu maior trabalho não foi ensinar sobre sua autoridade ou denunciar a hipocrisia dos fariseus. Seu maior trabalho não foi o grande programa ético que apresentou à humanidade, ensinando como é que uma pessoa humana se fundamenta, na cultura que ele foi criado. Não foi esse o seu maior trabalho. O maior trabalho de Cristo foi realizado nas 3 horas de sofrimento que ele passou na cruz do Calvário. Seu maior trabalho foi ao morrer por nós, para nos dar a oportunidade de estarmos tendo um caminho aberto e um acesso para Deus. Em 33 anos,
30 de trabalhos secular e 3 anos no trabalho ministerial, ensinando as pessoas, interpretando a palavra de Deus, fazendo milagres, é considerado como o trabalho da sua obra. Às 3 horas na cruz do Calvário. Jesus, durante o seu ministério, ele chamou homens para os quais ele ia treinar para darem continuidade à sua obra aqui na terra. E ele esteve com esses homens durante 3 anos, ensinando-os, confortando-os, ganhando a amizade deles e até comprometimentos muito fortes, porque quando ele anunciou aos seus discípulos que ele haveria de enfrentar a cruz do Calvário, mesmo passando por todas as perseguições, por tudo aquilo que ele passou, ele avisou para eles. E teve discípulo dele que disse: não, Senhor, o Senhor não está sozinho. Eu estou com o Senhor. Eu estou pronto a ir com o Senhor até a morte. E isso, às vezes, a gente encontra nos dias atuais as pessoas que se propõem a isso, que dizem que você pode contar com ele, que ele está do seu lado, que ele ajuda. Mas na hora que a coisa realmente fica complicada, é difícil você ver essas pessoas. Pedro, inicialmente, quando os soldados chegam para prender Jesus, ele arranca da espada e, numa valentia grandiosa, ele desfere um golpe em um dos soldados, cortando-lhe a orelha. Jesus pede para ele guardar a espada, porque o apoio não é a espada, não é através das armas, não é através da valentia humana, mas é apoiar. Jesus então nos ensinou o que é ser abandonado por todos aqueles que estavam com ele. João Calvino diz que somente conhecemos a Cristo na medida em que nós conhecemos os benefícios de sua obra na cruz do Calvário. A morte de Jesus é registrada aqui por Marcos, no capítulo 15, no versículo 21, até o versículo 41, essa leitura maravilhosa, que você tem a sua Bíblia aí, você pode até consultar ela, né? E você vai perceber algumas coisas interessantes, que quando Jesus é preso, os seus discípulos se ausentam dele. As pessoas que foram beneficiadas por Jesus, que deviam nutrir uma grande gratidão por ele, por aquilo que ele tinha lhes ajudado,
os benefícios que ele tinha feito a essas pessoas, também não apareceram. Há uma canção que diz que até Lázaro, o amigo que ele tinha ressuscitado, aquele que ele hospedava-se às vezes na sua casa, até esse amigo, ele procurou e não encontrou ele. Na hora da cruz, Jesus não tinha ninguém consigo. É por isso que nós temos que encarar a vida como seguidores de Cristo, que a nossa confiança deve ser depositada como nosso ajudador, somente Jesus, somente Deus, somente o Espírito Santo. Então o texto aqui, no verso 27 do capítulo 15 diz, e crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. As pessoas que passavam, provavelmente foram pessoas que ouviram os ensinamentos de Jesus, que elas chegam a dar testemunho. Diz que eles passavam, blasfemavam dele, maneando as suas cabeças, dizendo, tu que derrubas o templo em 3 dias e o edifica, né? Salva-te a ti mesmo, desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes os religiosos. Os sacerdotes eram os religiosos daquela época. Então, nem entre aqueles que se dizem temente a Deus, as pessoas acreditaram e ajudaram Jesus no seu momento. O sacerdote com os escribas, que eram aqueles que escreviam a lei para que o povo lesse, diziam uns para os outros, zombando, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Quer dizer, o prazer de ver os outros em dificuldade e não ajudar. O Cristo, o rei de Israel, desce agora da cruz, para que velamos e acreditamos também, os que com ele foram crucificados o insultavam, estando na mesma condição. Agora vem a questão que eu disse que é o grande trabalho. Jesus, ali na cruz, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Foram 3 horas de escuridão. Escuridão. E a hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Elohim, Elohim, lama sabatani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Eu disse que o homem, a pessoa humana, ela só se sente amparada em Deus. E foi isso que Jesus sentiu, essa ausência por causa do meu pecado e do seu pecado. Até o próprio Deus virou as costas para ele. Mas isso tudo, irmão, aconteceu e
Então a gente aqui vai dar uma olhada e vai ver que Marcos, ele registra aqui a morte de Jesus de forma cronológica, tal como um repórter. Ele usa algumas perguntas. O que está acontecendo? A crucificação e a morte de Jesus pelas autoridades romanas. A cruz tem vários significados para os cristãos. Primeiro, ela é o símbolo da redenção, é o que Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Segundo, ela é o símbolo do discipulado, de onde se ensina Lucas 14, 27. Terceiro, ela é o símbolo da responsabilidade. Mateus 27, versículo 32. Quarto, é o símbolo da afronta. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. E quinto, é o símbolo da morte para o mundo. Gálatas, capítulo 6, verso 14. Então Lucas, na sua narrativa, ele vai dizendo quando é que isso aconteceu. Na sexta-feira. A narrativa é dividida em um período de 3 horas, às 9 horas. Ou seja, a terceira hora, Jesus é crucificado. Era a hora terceira quando o crucificaram. Está aqui no verso de número 25. Era a hora terceira e o crucificaram. Ao meio-dia, ou seja, a hora sexta, a terra se escureceu e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, verso 33. Às 3 horas da tarde, ou seja, a hora nona, ele deu um grande grito e morreu. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Ele vai dizer onde é que isso aconteceu. Aonde aconteceu isso? Em Jerusalém. Na cidade santa. Na cidade onde ficavam todos os religiosos. Na cidade onde ficavam todos os grupos sacerdotais. Aqueles que foram criados por Davi para ministrar no templo. Onde estavam todos os levitas, aqueles que trabalhavam e viviam do templo. É ali em Jerusalém que ocorre toda perseguição contra a pessoa de Jesus Cristo. E às vezes a gente começa a meditar nessa questão e chegaria ao ponto de dizer, mas poxa, dentro da igreja, dentro do recinto religioso, onde as pessoas oferecem os sacrifícios,
e buscam o perdão, justo aí se desampara o próximo, se tem esse comportamento contra eles. Pois é, senhores, pois é, minhas irmãs, é justamente aí dentro da igreja, que falta às vezes o apoio ao fraco. E a quarta colocação que Lucas faz é como Jesus foi morto de forma cruel. Crueldade. Né? A crucificação é a morte mais terrível e cruel que o homem já tramou para vingar-se do seu próximo. Então vocês estão vendo como é que às vezes se leva dentro da história da crucificação de Jesus, trazendo para nossos dias esse comportamento, esta crueldade, esse sistema de tramar contra a vida dos outros. Às vezes a pessoa é inocente e ela é maltratada, ela é ignorada como o seu próximo, aquele que Deus ensinou-nos a amá-lo. Jesus, ele foi ignorado nessa situação. Jesus também foi blasfemado pelo povo. E as acusações indevidas, né? Foi escarnecido pelos religiosos judeus. Seus irmãos, insultado pelos dois ladrões, dois criminosos crucificados juntamente com ele. Jesus também sentiu-se desamparado pelo seu pai e morreu em grande dor. O desprezo, ele machuca, ele fere, ele nos torna um sofrimento físico muito grande. Historiadores, arqueólogos, juristas, médicos, todos concordam em que os seus sofrimentos foram insuportáveis. Uma sinfonia de dor. Já na véspera da morte, Jesus apresentou sintomas físicos de intenso sofrimento. Ele transpirou sangue, aquilo que os médicos chamam de hematotroides. Tá? Tão grande era o sofrimento de Cristo. Os açoites, os cravos, nas mãos, nos pés, a posição dos ombros, produzindo tanta dor, que o coração de Jesus se rompeu, ou implodiu. Estudiosos do assunto diz que a prova disto foi quando o soldado romano perfurou Jesus com uma lança e saiu água misturada com seu sangue. Foi assim que ele morreu. E às vezes é assim que se mata dentro das igrejas. Desprezando,
tirando o apoio, fugindo, não dando a devida colaboração. Mas por que isso acontece? 3 respostas. Lucas coloca aqui. Primeiro, para que se cumprisse a Escritura. Está aqui. No verso 28. E cumprindo a Escritura que diz, com os malfeitores. A Escritura diz que ele seria crucificado. Segundo, para rasgar aquele véu de separação que existia no templo, aonde esses sacerdotes e sumos sacerdotes entravam para oferecer o sacrifício pelo povo. Mas eles eram tão pecadores, não tinham segurança para isso, que ao entrar lá no Santo dos Santos, eles precisavam colocar sinetas nas suas vestes e amarrado pela cintura, porque se eles morressem lá dentro, ninguém podia entrar nem para socorrê-los. Jesus quer rasgar este véu, justamente para nos deixar esta lição, que a questão do socorro, ela vem a nós de Deus por ter o véu se rasgado, e agora nós não precisamos da intercessão de ninguém para chegarmos a Deus. Nós temos livre acesso, que nos foi aberto pelo Senhor Jesus Cristo, e nós podemos entrar na presença de Deus com toda a segurança e nos apresentamos diante dele. Então Jesus ensinou-nos esta lição extraordinária. E terceiro, para garantir a redenção do homem, que é o que diz lá em Isaías 53. Porque ele tomou sobre si as nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, quando você tem paz, é porque Jesus levou tudo isso na cruz do Calvário. Nos deu esta grande oportunidade para que nós pudéssemos estar conscientes diante de Deus e do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ensina-nos a sermos próximo um do outro. O Filho de Deus, Jesus morreu às 3 da tarde. E às 6 começaria o dia sabático, o sábado, aonde aqueles religiosos hipócritas, cruéis, que às vezes estão dentro das igrejas, ouvindo a palavra, cantando, levantando as mãos, fazendo como adorador, mas na verdade não tem nenhum compromisso de adorador, nenhum compromisso. 6 da tarde, começaria um novo dia. Ele precisava ser enterrado com urgência, antes das 6 da tarde. Onde
Onde estão os seus amigos? Onde estão alguém para ir liberar o corpo, para ir pedir o corpo? Senão ele ficaria ali, naquela cruz. Parece lá um homem que não fazia parte da comitiva. Talvez fosse um daqueles anônimos. E é isso que às vezes acontece. Não é aqueles que te rodeiam que vão te dar apoio. Às vezes é aquela velhinha lá, que está orando por você, que está te ajudando, que está te apoiando, que está suplicando a Deus. Os teus amigos saíram. Uns voltaram para a sua cidade. Outros foram pescar. Mas José de Arimateia vem lá. Vai a Pilatos, reclama o corpo. Com a participação de Nicodemos. Ele, então, empresta a sua própria sepultura, onde ele tinha preparado para que no dia que morrer, empresta ela para Jesus, para ser colocado o corpo de Jesus, para ele não ficar lá no desprezo, não ficar lá no abandono. Deus sempre tem alguém para te ajudar. Sempre tem alguém para te socorrer. Mas por que Jesus deveria ser enterrado? A razão fundamental é para que não houvesse dúvida sobre a veracidade da sua morte. Por isso, registra-se o nome das pessoas que testemunharam o seu sepultamento: José de Arimateia, Nicodemos, Maria Madalena, Maria, mãe de José, com destaque para Pilatos. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. Tendo chamado o centurião, perguntou-lhes se havia muito que morreram. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José de Arimateia. Se não fosse pela intervenção de José de Arimateia e Nicodemos, o corpo de Jesus não teria sido sepultado com dignidade. Você já pensou? Um homem que fez tanto bem, um homem que ajudou tanta gente, um homem que ressuscitou mortos, fez milagres, beneficiou muita gente. Quando morre, olha isso aqui. Estava lendo o ano passado a história de Paulo, e vi que o Paulo que fundou tantas igrejas, o Paulo que evangelizou tanta gente, o Paulo que ganhou tantas almas para Cristo, morre sozinho, pobre, sem a companhia de ninguém. Quem serve a Cristo deve sempre entender uma coisa: nem sempre aqueles que nos rodeiam, que aparentam um elo de amizade, realmente
na hora da dificuldade, são os primeiros a te abandonar. Após o enterro, o túmulo de Jesus ficou sob vigilância. Não tinha importância para ser sepultado. Por que agora, depois de sepultado, coloca-se guardas para não deixar ninguém mexer? Foi um pedido das autoridades religiosas, as autoridades romanas. Então isso foi feito. Deus é aquele que não precisa de ninguém, de nenhuma pessoa humana, para tirar a pedra que está querendo te sepultar, porque Deus é capaz de resolver tudo sem a ajuda de ninguém. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Depois de morto, sepultado, Jesus ressuscitou. E é a sua ressurreição que me diz que a obra que ele tinha que fazer por mim, ela foi feita. E depois de ressuscitado, na narrativa de Marcos aqui, ele diz que as mulheres, quando foram ao templo, foram lá pela manhã, né? E elas, quando chegaram, diz que o texto aqui de Marcos, que elas entraram. Diz aqui, verso 9 do capítulo 16. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Tá? E ela recebe uma missão de Jesus, de avisar aos seus discípulos que ele tinha ido para a Galileia e ele precisava falar com eles. Jesus não guardou nenhum tipo de sentimento pelo abandono dos seus discípulos. E é como o cristão não guarda nenhum tipo de sentimento por aqueles que o abandonam. Eu tenho passado por esse momento difícil na vida, mas tenho amado e orado por todos aqueles que se prontificaram. Mas, às vezes, não dão nenhum telefonema. Eu recebi outro dia o telefonema de um irmão da igreja, que cantava num conjunto lá, conjunto que tinha lá, e ele me disse que nunca recebeu, nesses 10 meses de fechamento da igreja, nenhum telefonema de ninguém daquele grupo. Você que sabe o que eu estou falando, telefone para os irmãos. Entre em contato com ele. Hoje a gente se comunica apenas por aquele bilhetinho no Facebook. Já não se ouve mais a voz. As mensagens que são mensagem de voz, elas não são lidas. Mas é assim mesmo. Deus te abençoe. Deus te dê graça. Deus te oriente. Deus te oriente. Nós vamos morar no mesmo céu. Se não nos vemos aqui, na eternidade a gente se encontra lá com Jesus,
Tem lugar para mim, tem lugar para você, tem lugar para todos nós. Não tenha nenhum tipo de sentimento, de mágoa. Não guarde isso. Isso não te leva a nada. Vai cumprir o que Jesus mandou. Jesus disse, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, lançou-lhe em rosto sua incredulidade. Ele não deixou de dar um recado. Entende? O que eu estou falando aqui, não estou falando pelo sentimento meu. Estou falando aqui por uma questão de Jesus. Diz aqui, verso 14 do capítulo 16. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, lançou-lhes ao rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que eles tinham visto já ressuscitado. Jesus disse, eu vou ressuscitar, mas eles não acreditaram. Aí disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Tá bom? Aí os sinais vão seguir aos que creem. Então acredite que os sinais virão sobre você. Quero orar por ti. Amado Deus e querido Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra que o Senhor me deu nessa noite. Eu sei que é um acontecimento dos mais já comentados. Todos os anos nós escutamos uma série de programação a esse respeito, mas a nossa convivência no dia a dia vai mostrando que muito pouca coisa nós temos aprendido, muito pouca coisa nós temos colocado em prática. Nós ouvimos, mas não praticamos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha piedade de nós. Tenha compaixão da nossa vida. Que nós possamos ter um pouco de gratidão. Oh, meu Deus, pelo aquele irmão que me levou para a igreja. Eu te louvo, meu Deus. Eu te agradeço todos os dias. Eu oro pelaquela pessoa que me levou aos teus pés. Eu sei, Senhor, que muitos não agradecem aquele que às vezes o ensinou, o orientou, o pastoreou, o deu ensinamento, deu aconselhamento, casou, apresentou seus filhos. E às vezes, Senhor, eles morrem no esquecimento. Ninguém lembra deles, ninguém os visita. Ó Pai, eu te sou grato porque ainda tem aquelas pessoas que são sinceras, são aquelas pessoas que ajudam, são aquelas pessoas que procuram sempre orientar. Deus, eu te louvo porque outro dia eu encontrei um pastor que estava indo à casa do seu pastor que já está jubilado. E eu perguntei o que ele ia fazer. Ele diz, eu vou levando um queijo para ele, que ele gosta muito de um queijo mineiro. Oh Deus, como é bom quando a gente vê que tem pessoas que se preocupam, que tem pessoas que te amam, Senhor, que tem pessoas que amam o próximo, que tem pessoas que te agradecem, que tem pessoas que te louvam. Oh Senhor, muito obrigado por aqueles que foram meus mestres, porque eu, Senhor, lembro-me deles com muita recordação, homens extraordinários, algum ainda está vivo, mas outros já estão contigo, Senhor. Eu te agradeço pela vida daquele que foi um dos meus primeiros orientadores, pastor João Moreno Covos, teu servo, que me ensinou os primeiros caminhos, os primeiros procedimentos, que me corrigiu naquilo, Senhor, que eu não estava dando direito. Eu sou grato pela vida dele. Sou grato pela vida daqueles que me lideraram, Pai. Pai bendito, que às vezes nós achávamos que eles eram um tanto quanto rigorosos, mas eles nos ensinaram, Senhor. Eles nos formaram um caráter cristão. Eles nos formaram, Senhor, uma posição. Pai santo, Pai justo e Pai eterno, eu te agradeço por esses irmãos, por essas irmãs. Ó Deus bendito, que sempre foram pessoas dignas de te louvar.
Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um. Te agradeço por esses irmãos que estão comigo. Te agradeço por alguns irmãos que têm se tornado, Senhor, companheiro no Facebook. Irmãos ainda lá da Rua Granada, Senhor. Isso há 60 anos atrás tem se chegado a nós, tem lembrado de nós, está junto conosco, orando por nós. Agradeço, Senhor, por esses que fazem parte do grupo no Facebook, que são irmãos, ó Deus bendito, queridos e amados, que eu sei que tem dedicado momentos de oração, e eu tenho orado, Senhor, para que o Senhor os preserve e os guarde, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Cura o que está enfermo, visita o que está abatido, levanta o que está caído, fortalece o que está enfraquecido e dá a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus, para a tua glória. Eu te louvo e te agradeço. Amém. O amor de Deus seja com todos vocês. Querendo Deus, na terça-feira nós estaremos aqui para falarmos mais um pouco da palavra de Deus. Amém. Eu verei, Senhor, eu creio que um dia eu te verei. Eu creio que um dia eu te verei, juntamente com meus irmãos que estão me ouvindo. Muito obrigado, Senhor.